Capítulo 8 de Esdras. São estes os nomes dos chefes de grupos de famílias que me acompanharam desde a Babilônia a Jerusalém durante o reinado de Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson. Dos descendentes de Tamar, Daniel. Dos descendentes de Davi, Atus. Dos descendentes de Secanias. Dos descendentes de Paros, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos descendentes de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Catã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Eles chegaram algum tempo mais tarde. Dos descendentes de Bigvai, Utai, Zabude, e com eles 70 homens. Eu, Esdras, reuni todos perto do canal de Aava, e ali ficamos acampados por 3 dias, enquanto eu examinava cuidadosamente as listas das pessoas e dos sacerdotes que haviam chegado. Verifiquei que não veio nenhum levita conosco. Por isso mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os líderes levitas, e também mandei chamar Joiaribe e Eunatã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder dos judeus, em Casifia, para pedirem a ele, a seus irmãos e aos servidores do templo, que nos enviassem sacerdotes para o templo de Deus em Jerusalém. E Deus foi bom. Ele nos mandou um homem extraordinário chamado Serebias, juntamente com 18 de seus filhos e irmãos. Ele era descendente de Mali, filho de Levi e neto de Israel. Deus também enviou Asabias e Jesaías, descendentes de Merari, com 20 de seus filhos e irmãos, e 220 servidores do templo. Os servidores e 20 servidores, os servidores do templo eram assistentes dos levitas, um grupo que Davi e os seus oficiais haviam formado para ajudar os levitas. Esses 220 homens estavam todos registrados por nome. Então, determinei um jejum enquanto estávamos junto ao canal de Aava, de maneira que humildemente pedíssemos ao nosso Deus para que ele nos desse uma boa viagem e nos protegesse, como também a nossos filhos e nossos bens. Fiquei com vergonha de pedir ao rei que nos enviasse soldados e cavalaria para nos acompanhar e proteger dos inimigos ao longo do caminho. Além disso, havíamos falado ao rei que a mão bondosa do nosso Deus protegeria todos os que adoraram o Senhor e que o seu poder e a sua ira estariam contra todos que o abandonassem. Assim, jejuamos e pedimos a Deus que nos protegesse, e ele atendeu à nossa oração. Depois nomeei 12 chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias e outros 10 sacerdotes, e pesei diante deles a prata, o ouro, os vasos de ouro e os outros objetos que o rei e seu conselho, os magistrados e o povo de Israel haviam doado para o templo de Deus. Pesei e entreguei a eles 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 vasos de ouro, cada um pesando 8,5 quilos. Também havia 2 lindas peças de bronze que eram tão valiosas como o ouro. Eu mesmo consagrei esses homens ao Senhor e depois consagrei os utensílios. A prata e o ouro são ofertas voluntárias ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. Guardem bem esses tesouros até que cheguem às salas do templo do Senhor em Jerusalém,
e pesem diante dos chefes dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes do povo de Israel. Então, os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados para levar tudo ao templo do nosso Deus em Jerusalém. No 12º dia do primeiro mês, partimos do canal de Aava e fomos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus nos protegeu e nos salvou do ataque inimigo e dos bandidos pelo caminho. Desse modo, finalmente, chegamos a salvo em Jerusalém e descansamos 3 dias. No 4º dia, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados no templo do nosso Deus. A pesagem foi feita por Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. A prata, o ouro e os utensílios foram contados e pesados, e o peso foi registrado. Então, todos do nosso grupo, os exilados que tinham voltado do cativeiro, oferecemos ao Deus de Israel sacrifícios queimados, 12 bois pela nação de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado. Tudo foi oferecido como sacrifício queimado ao Senhor. Os decretos do rei foram entregues aos representantes dele e aos governadores de todas as províncias situadas a oeste do rio Eufrates, que ajudaram na reconstrução do templo de Deus. E aqui terminamos o capítulo 8. Glória a Deus. Amém.